Olá, pessoal, tudo bem? Como a tia Natália falou, agora eu vou explicar para vocês, questão por questão da avaliação de ciências. Então, prestem bastante atenção. Muito bem. Na questão número 1, nós vamos falar sobre os estados da água. Lembra que nós estudamos sobre os estados da molécula de água? Então, vocês precisaram analisar a charge e note que em cima da charge, número 1, 2 e 3. Então, no quadrinho número 1, qual o estado da molécula da água neste quadrinho? No quadrinho número 2, qual é o estado da molécula da água neste quadrinho? No quadrinho número 3, qual é o estado da molécula da água? E vai colocar a resposta correta de acordo com a numeração. Na questão número 2, vocês não vão colocar o estado da água. Vocês precisam falar o nome da transformação. Então, no quadrinho, letra A, está saindo do estado líquido, indo para o sólido. Na questão B, está saindo do sólido e o gelo está derretendo, indo para o líquido. E na questão C, estava líquida, porque está fervendo a água, e está indo para o estado gasoso, a água está virando vapor. Então, qual é o nome dessa transformação, da passagem de um estado para o outro, de acordo com cada quadrinho? Na questão número 3, nós temos as propriedades da água. Então, nós temos aí 3 propriedades da água. Temos número 1, dissolução, número 2, tensão superficial e número 3, empuxo. Você vai ler essas frases e numerar. Então, qual dessas frases corresponde à dissolução? Coloco o número 1. Qual corresponde à tensão superficial? Coloco o número 2. E qual corresponde ao empuxo? E coloco o número 3, de acordo com a característica correta da propriedade. Na questão número 4, nós temos uma charge. O estudo mostra que o Brasil tem a maior biodiversidade de árvores do mundo. Só que olha a imagem. E aí está falando assim, o passarinho está com o ninho na mão e está falando assim, e deve ter também o maior arsenal de machado e motosserra. É uma situação preocupante que essa charge retrata. E aí vocês precisam explicar o que é biodiversidade e por que nós precisamos preservar de acordo com os nossos estudos. Na questão número 5, nós temos 2 imagens de 2 paisagens. Essas paisagens retratam biomas brasileiros. Então, nesta questão número 5, vocês precisam fazer 2 coisas. A primeira é colocar o nome do bioma. Então, na letra A, qual que é esse bioma que está representado na imagem? E escrever uma característica desse bioma. Na letra B, qual é o bioma representado por essa imagem? Então, coloco o nome desse bioma e uma característica deste bioma também. Na número 6, nós temos aí uma outra imagem. E é uma consequência para o solo quando acontece a perda da cobertura vegetal. E qual que é o nome desse fenômeno que está acontecendo aí? Então, vocês precisam escrever nessa linha o nome do fenômeno. No número 7, nós temos aí uma pergunta sobre outra consequência para o solo quando a vegetação é retirada. Está pedindo para assinalar a alternativa correta. Então, vocês devem marcar um X na alternativa que
explica corretamente o que é assoreamento. Lembrem-se dos nossos estudos e é apenas uma alternativa correta. Na questão número 8, nós falamos sobre os recursos ambientais durante os nossos estudos. E aí você vai ter que falar a diferença entre os recursos renováveis e os recursos não renováveis. E falar um exemplo de cada um. Então, você fala qual que é a diferença de recurso renovável e não renovável e coloca um exemplo. Um exemplo de um recurso ambiental renovável e um exemplo de um recurso ambiental não renovável. Lembrem-se dos nossos estudos sobre os recursos ambientais. Na questão número 9, nós temos aí sobre os 5R. E aí nós temos reduzir, reutilizar, recusar, reciclar e repensar. Cada um tem um número correspondente. Então, número 1, reduzir. Número 2, reutilizar. Número 3, recusar. Número 4, reciclar. E número 5, repensar. De acordo com os nossos estudos sobre os 5 R's da sustentabilidade, vocês vão analisar cada uma dessas frases e vai colocar a numeração correspondente ao nome correto. Então, por exemplo, rever os gastos, hábitos e estilos de vida. Essa frase se refere a reduzir, a reutilizar, a recusar, reciclar ou repensar. Então, vocês vão associar as frases com os 5 R's corretos. Na questão número 10, nós temos sobre os tipos de energia. Cada alternativa, 1, 2, 3 e 4, tem um tipo de energia correspondente. E aí você vai lembrar dos tipos de energia que nós estudamos e completar a cruzadinha. Eu desejo que vocês façam uma boa avaliação, façam agora que vocês já entenderam todas as questões com bastante calma, tranquilidade e atenção. Eu sei que vocês se prepararam, se dedicaram e por isso são capazes de realizar com tranquilidade. Um grande beijo da tia Natália.